Olá a todas e todos e bem-vindos nessa aula que vai ser dedicada aos componentes dos instrumentos de espectroscopia. Essa aula é dada no âmbito da disciplina de caracterização de materiais, da Engenharia de Materiais da Universidade Federal do ABC. Eu sou a professora Mathilde Champeau. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Então, como eu falei, a gente vai dedicar essa aula aos componentes dos instrumentos para a espectroscopia. Então, qual é o objetivo? O que vocês vão saber depois dessa aula? Vocês vão conhecer os 5 componentes dos instrumentos ópticos e as funções deles. E vocês vão conhecer os fenômenos associados de interação radiação-matéria de cada uma. Então, basicamente, é o nosso espectrofotômetro que a gente usa e uma caixa preta, onde a gente só tem acesso ao lugar onde a gente vai pôr a nossa amostra e depois a gente controla esse equipamento via o computador, geralmente. Aqui nessa aula, a gente vai abrir essa caixa preta para entender o que a gente vai achar nesse instrumento e qual é o papel dos diferentes componentes que a gente vai achar. Então, por quê? Por que se interessar um pouco a instrumentação? O objetivo aqui é de dar um panorama bem geral, para aumentar a cultura geral, porque o engenheiro de materiais que vai trabalhar com os instrumentos de espectroscopia, ele deve assegurar o bom funcionamento, a manutenção desses equipamentos, ele deve ser capaz de ajustar esses equipamentos, né, para calibração, por exemplo, e de diagnosticar anomalias. Por exemplo, no uso do espectrofotômetro, né, o que a gente vai observar vai ser, na verdade, o resultado, né, o espectro obtido. Só que, sabendo detectar no espectro uma anomalia, a gente pode tentar pensar se esse resultado vem da nossa amostra ou se poderia vir do nosso instrumento. Para conseguir fazer essa distinção, a gente precisa saber o que a gente tem no nosso instrumento, qual é o funcionamento dos diferentes componentes e, eventualmente, saber verificar isso, né, diagnosticar isso. Depois disso, se a gente identifica que um dos componentes tem um problema, a gente deve ser capaz de entender, no mínimo possível, o papel desse componente, as características dele e poder conversar com o fornecedor para saber como seria a melhor solução de troca desse equipamento ou de correção desse componente. Além disso, não é apenas quando tem um problema que a gente precisa saber o que está acontecendo, mas também se a gente precisa de modificar para um trabalho específico, né, uma caracterização específica, se a gente precisa ajustar, por exemplo, a resolução dos nossos espectros, a gente precisa saber como a gente poderia aumentar essa resolução, mudando alguns parâmetros, algumas características dos nossos componentes. Então, aqui a gente ilustra com alguns exemplos a necessidade de saber o que tem nessa caixa preta que é o nosso espectrofotômetro. Bom, então, para começar, os métodos espectroscópicos, eles são baseados em 6 fenômenos. Então, na aula precedente, a gente introduziu a absorção, a emissão e o espalhamento. Então, volta a estudar essa aula se esses conceitos não são ainda bem incorporados. E tem 3 outros fenômenos, que são a fluorescência, a fosforescência e a quimiluminescência. Então, a fluorescência, ela pode, de uma certa maneira, ser assemelhada à emissão. Se a gente descreve o que acontece na nossa amostra, vamos considerar que é uma amostra composta por átomos, então a gente vai excitar os nossos átomos, vai ser o fenômeno de absorção de energia, o nosso átomo, aí que ele está nesse estado eletrônico fundamental, vai subir para um estado de maior energia. Quando a gente fala de fluorescência, ou mesmo de fosforescência, isso ocorre pela absorção de energia
trazida por fótons. Então, na verdade, a gente está irradiando, né, como uma radiação eletromagnética, com fóton, a nossa amostra, e isso excita a nossa amostra, e no fenômeno de fluorescência, a gente vê, então, uma emissão de fóton pela volta da nossa amostra a um estado de menor energia, do estado de energia inferior. E esse fenômeno, ele é muito rápido, né? Acontece em 10 nanosegundos, aproximadamente. Quer dizer que, se eu paro de irradiar minha amostra, esse fenômeno de fluorescência para quase imediatamente. Isso é uma grande diferença com a fosforescência. A fosforescência, a gente tem também a excitação da nossa amostra, e vai ter algumas perdas de energia, e a nossa amostra ela vai chegar num estado aqui interditado, um estado onde a gente tem uma mudança, uma inversão de spin, por isso que a gente diferencia esse estado aqui, o estado T1, e uma vez nesse estado, como a passagem desse estado para o estado fundamental é uma passagem interditada, então, essa volta a uma energia de menor energia, né, ele é bem devagar, então acontece aí durante um tempo mais prolongado. Então, nesse caso, se a gente para de irradiar nossa amostra, mesmo depois, a fosforescência é um fenômeno que vai continuar, né? Então, são, o fenômeno de fosforescência que ocorre, por exemplo, naqueles bracelet que a gente encontra em festas, né? A gente quebra os cristais e os átomos desses cristais ficam nesse estado aí, como inversão de spin, e esse fenômeno de fosforescência vai demorar durante muito tempo. E finalmente, o último fenômeno que a gente pode encontrar nas técnicas de espectroscopia é a quimiluminescência. Então, na quimiluminescência, a gente tem uma reação que vai produzir uma molécula eletronicamente excitada, né, que sobe de nível de energia, e que vai emitir luz quando voltar no seu estado fundamental. Então, tem um exemplo aqui de óxido nítrico. Uma vez que reage com o O3, vai produzir essa molécula excitada, né? A estrela mostra que essa molécula é eletronicamente excitada, e essa molécula vai voltar no estado fundamental, emitindo um fóton. Então, tendo um detector aqui que é capaz de contar esses fótons, a gente é capaz de quantificar a quantidade de molécula de óxido nítrico que a gente tinha na nossa amostra, né? Então, nessa disciplina, a gente vai encontrar a absorção, a emissão, o espalhamento e a fluorescência apenas. Mas vocês já sabem que existem outras técnicas de espectroscopia baseadas em outros fenômenos, né? Então, nos instrumentos empregados para medir esses fenômenos, a gente vai ver que eles diferem quanto à configuração desses componentes, né, na ordem desses componentes, mas que, basicamente, eles todos têm componentes básicos similares. Então, a gente vai ter 5 componentes básicos nos instrumentos ópticos. A gente vai ter uma fonte, como eu vou apresentado aqui, então, que vai emitir essa radiação eletromagnética. A gente vai ter um dispositivo para a seleção do comprimento de onda da radiação. Então, a gente vai explicar melhor como funciona, mas basicamente eu vou selecionar um comprimento de onda, uma energia, que vai irradiar a minha amostra que está dentro de uma porta-amostra. Depois, a gente detecta a radiação e depois a gente tem um processador de sinal e dispositivo de leitura para mostrar, né, por exemplo, no nosso computador, no seu espectro. Então, a gente tem basicamente esses 5 componentes, e a gente vai ver o papel deles.
Então, mais uma vez, a gente comentou, e para ilustrar, mas esses 5 componentes, a ordem dele podia eventualmente variar. Então, vocês estão vendo aqui, é, nesse, nessa técnica de absorção, a gente tem a fonte, seletor de comprimento de onda, amostra, detector, processador. Fluorescência e mais ou menos a mesma ordem. No caso da emissão, a gente vai ter a amostra que vai atravessar a fonte, né? Ou tem a fonte e essa amostra que vai ser preparada de uma maneira bem especial. Um seletor de comprimento de onda, o detector e o processador, né? Mas basicamente são os mesmos componentes que a gente encontra. Então a gente vai começar por apresentar as fontes de radiação. Então, algumas características das fontes de radiação são que elas devem gerar um feixe com uma potência radiante suficiente para poder realizar a detecção e realizar as medidas. Então, quando a gente fala de potência radiante, a gente vai falar mais depois de intensidade, né? Porque nas técnicas de espectroscopia a gente assemelha os dois. Então, a potência radiante é a quantidade de energia característica de um feixe de radiação por unidade de tempo. Então, a gente quer que essa potência radiante seja suficiente para fazer a detecção. A gente quer que ela seja estável ao longo do tempo e que, variando a voltagem de alimentação dessa fonte, a gente consegue ter um controle, né, dessa potência. E a gente vai encontrar, basicamente, isso é muito importante, 2 tipos de fontes de radiação. A gente vai encontrar o que a gente vai chamar de fontes contínuas, quer dizer que essa potência radiante, a partir de agora, a gente vai chamar de intensidade. Essa intensidade vai variar pouco como o comprimento de onda, né? Então, lembrando-se, a gente viu o espectro eletromagnético, a gente viu que a gente consegue distinguir diferentes regiões e a gente quer trabalhar numa região. Então, essa região ela é definida por uma variação contínua de energia ou de comprimento de onda, né? A mesma coisa. A gente viu a relação entre a energia e o comprimento de onda. Então, a gente quer que a intensidade varie pouco nessa faixa de comprimento de onda. Então, basicamente, está representado no gráfico na direita, vocês conseguem ver que a intensidade dessa fonte, ela varia pouco com o comprimento de onda. Então, isso é desejado para uma fonte contínua. A gente chama isso de fonte contínua. Agora tem o segundo tipo de fonte, que são as fontes de linha. Então, essas fontes de linha, elas vão emitir um número limitado de bandas de radiações. Então, uma banda, e isso é representado aqui, ela é centrada num determinado comprimento de onda e tem esse formato que pode ser modelizado por diferentes modelos matemáticos, mas pode ser uma gaussiana. E a gente, então, se essa largura dessa banda é estreita, a gente fala de linha, né? Então, quer dizer que, na verdade, a fonte de linha ela vai emitir alguns comprimentos de onda bem específicos. E a gente vai explicar por quê. Então, dependendo da região do espectro do nosso espectro eletromagnético, a gente vai ter diferentes tipos de fontes que vão poder ser utilizadas. Então, essa figura representa isso. A gente tem as diferentes regiões, por exemplo, do UV, vísio, do infravermelho, que a gente consegue distinguir infravermelho próximo, infravermelho e infravermelho distante. E vocês conseguem ver que temos algumas fontes contínuas que cobrem apenas a região de UV vísio, como é o caso do xenônio ou do hidrogênio,
e temos algumas lâmpadas também de linha que permitem de emitir alguns comprimentos de onda nessa região de UV víseo, né? Se eu quero trabalhar na região do infravermelho, eu não vou usar as mesmas lâmpadas que no meu espectrofotômetro do UV víseo, né? Então, no meu espectro de UV víseo e no meu espectrofotômetro de infravermelho, eu encontro fontes diferentes, né? Bom, dentro das fontes de radiações, a gente vai começar por apresentar alguns fontes contínuas. Então, como a gente viu, em função da região do espectro na qual a gente quer trabalhar, a gente escolhe mais um tipo ou outro de fonte. Então, na região do UV, a gente encontra lâmpadas de arco voltaico de alta pressão. Essas lâmpadas, elas contêm um gás, dependendo de qual região a gente quer, né? Esse gás, ele vai ser escolhido especificamente. Então, pode ser uma lâmpada que contém argônio, xenônio, mercúrio, né? Dependendo. Então, a gente tem nessa lâmpada, a gente tem um bulbo de vidro que é preenchido com gás e com esses átomos. A gente vai ter 2 eletrodos e a gente vai aplicar uma diferença de potencial entre esses 2 eletrodos. O que a gente vai observar neste momento? É a formação de um arco voltaico, como apresentado aqui, né? Foi aplicada uma diferença de potencial e vocês conseguem observar no escuro essa formação desse arco voltaico. Esse arco voltaico, ele mesmo pode emitir luz de alta intensidade, mas a gente tem também aqui a presença de moléculas de gás, daqueles gás que a gente mencionou aqui, por exemplo, do xenônio. A formação desse arco voltaico vai aumentar a temperatura dentro do bulbo e vai promover a vaporização desses átomos, né? E vai, então, excitar esses átomos que vão depois emitir luz, né? Então, vão emitir esse tipo de espectro, como vocês podem ver na direita, neste caso específico do xenônio, e vocês podem ver que na faixa de comprimento de onda, que vai de 250 até 700, 750 nanômetros, a gente tem um tipo de... a gente tem uma fonte contínua, né? E depois, acima de 800, a gente começa a ver bandas bem específicas, mas a gente não considera que para o xenônio, entre 250 e 750, a gente tem a formação de um espectro contínuo. A gente tem uma fonte contínua. Então, há isso um tipo de fonte que a gente usa na região UV víseo. A gente tem também lâmpadas de deutério e de hidrogênio, que funcionam da maneira seguinte. Então, de novo, você tem um bulbo e é aplicado uma diferença de potencial entre os elétrodos. Vai, então... Ops. Eu vou mostrar melhor aqui. Vai, então, formar esse arco voltaico novamente. O que vai acontecer é que, pela aplicação dessa energia elétrica, a gente vai ter a excitação, né, dessa molécula. E essa molécula de deutério, ela vai se dissociar em duas moléculas que a gente vai chamar D' e D'', e vai ter emissão também de um fóton, representado aqui com H nu. Se a gente faz o balanço de energia, a gente vê que temos conservação de energia, então que a energia elétrica aplicada, ela vai ser igual à energia dessa molécula excitada, que vai ser igual à energia do D', mais energia do D', mais a energia desse fóton.
E a soma dessas duas energias, da energia de cada molécula que oriundo da dissociação, ela vai variar entre zero, queria dizer que o fóton emitido ele vai ter a energia elétrica aplicada, e até vai variar até a energia elétrica que foi aplicada. Então, a gente vai ter uma gama de energia para essas duas moléculas. Quer dizer que a gente vai ter diferentes fótons que vão ser emitidos, a energia deles também vai variar entre esses valores, entre zero a energia elétrica aplicada. Então, a gente tem vários fótons de diferente energia que vão ser emitidos nesse processo. Então, a energia de fóton varia continuamente, geralmente entre 160 e 400 nanômetros, tá? Então, a gente tem uma fonte contínua aqui. Então, só para complementar, aqui a gente tem nessa faixa uma fonte contínua e depois a gente tem, similarmente, bandas de emissão que são observadas. Na região do visível, a gente tem um sistema que é mais conhecido, que são as lâmpadas de filamento de tungstênio, que funciona por incandescência. Então, o que ocorre? A gente vai aplicar uma diferença de potencial, né, nessa lâmpada que contém aqui um filamento de tungstênio e os eletrões, então, vão percorrer esse filamento e vai ter uma resistência do filamento, do metal, ao movimento dos eletrões. Isso vai fazer com que a temperatura vai subir até a incandescência, né, esse fenômeno, e nesse fenômeno vai ter uma radiação térmica característica da temperatura da superfície emissora que vai ser emitida. Aqui vocês têm a representação em função do comprimento de onda da intensidade luminosa, né? E vocês podem ver que em função da temperatura desse filamento de tungstênio atingido, dependendo dessa diferença de potencial aplicado, a gente tem um espectro de emissão de fótons totalmente diferente. O mais eu aumento a temperatura do meu filamento, o mais tem um deslocamento desse espectro para a região do visível no meu espectro. Então, desta forma, as lâmpadas de filamento de tungstênio, elas são utilizadas na região do visível, né, a altas temperaturas. Então, aí, lembrando que essa dependência do espectro, né, e da temperatura, como da dependência, então, do espectro da radiação emitido e da temperatura, ele vai ser dada pela lei de Boltzmann, tá? E, finalmente, a gente pode mencionar também a região infravermelho. Na região infravermelho, a gente usa mais lâmpadas de sólido inerte aquecidos eletricamente. Então, é um bulbo também, onde é aplicada uma diferença de potencial. Desta maneira, dentro do bulbo, a gente tem um sólido, né? E aumenta a temperatura deste sólido evaporizado, ele é excitado desta maneira, e aí, voltando no estado fundamental, emite fótons na região do infravermelho. A gente viu as fontes contínuas, agora a gente pode focar um pouco mais sobre as fontes de linha. Basicamente, temos dois tipos de fonte de linha. O primeiro são as fontes de linha na região vivísio, que são as lâmpadas de cátodo oco. A gente vai apresentar o funcionamento agora, e os lasers. Como funciona uma lâmpada de cátodo oco, que a gente vai reencontrar na absorção atômica? Então, a gente tem aqui a nossa lâmpada, que é representada aqui abaixo, e a gente vai ter no cátodo
o cátodo vai ser constituído de um metal. Então, pode ser monoelementar ou pode ser uma liga de vários metais, então, que a gente chama de multielementar. E aí a gente vai aplicar uma diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. O que vai acontecer? A gente vai ter, nesse bulbo, a presença de um gás inerte. Então, vamos dizer que a gente tem argônio. Então, temos a ionização do gás, vai ter a formação de íons de argônio com uma carga positiva, e esses íons vão ser, então, acelerados na direção do cátodo, né? Vão ser atraídos pelo polo negativo. Então, eles vão ser acelerados, e quando a gente tem o nosso argônio que atinge o cátodo com aquela alta energia cinética, ele vai, então, arrancar, remover átomos do metal, que a gente, então, anota M0 para dizer que é um átomo do metal no estado fundamental. Na fase gasosa, esse átomo de metal vai colidir com íons de argônio que estão se deslocando com alta velocidade, com alta energia cinética. E, então, vai ter excitação desse metal. Então, como a gente falou, a gente representa a excitação desse metal como aquela estrela, então M estrela, se eu posso dizer. E o que vai ocorrer? Esse metal não vai querer ficar no estado excitado, ele volta para o estado fundamental, e voltando para o estado fundamental, ele vai emitir um fóton. E aqui, o metal que vai ser excitado, ele não vai ser excitado para qualquer nível de energia, vai ser para um nível de energia determinado, né, quantificado. Então, voltando para o estado fundamental, aqui a energia do fóton emitido é bem característica daquele metal, né? E, eventualmente, a gente viu, pode ter mais de uma só transição, né? Dependendo da quantidade dependendo desses níveis de energia eletrônico desse átomo. Então, a gente pode ter 2, 3, dependendo, dependendo daquele metal. Mas, o que é importante? Aqueles fótons emitidos, essas energias, são características do metal utilizado no cátodo. Então, dependendo de a qual comprimento de onda eu quero irradiar minha amostra no meu equipamento, eu tenho que buscar qual metal vai me permitir de obter esse tipo de fóton, vendo o nível de energia eletrônico desses metais. E aí eu vou selecionar uma lâmpada de cátodo oco feita deste metal, né? E aí eu consigo, dessa maneira, ter uma lâmpada de cátodo oco com linhas específicas que são necessárias para a minha medida. Outro tipo de fonte de linha bem conhecido são os lasers. Então, os lasers, eles se caracterizam por emitir alta intensidade de radiação. Eles têm uma banda de radiação estreita, né? E emitem, então, um comprimento de onda. Então, a gente fala de radiação monocromática, um comprimento de onda. Eles então, emitem uma radiação coerente, quer dizer que todos os fótons estão em fase e têm a mesma frequência. Então, nessa imagem, vocês têm a representação de 3 lasers. O vermelho, ele vai emitir um comprimento de onda 694 nanômetros, o verde é 532 nanômetros, e o outro, na cor azul, de 445 nanômetros. Né? O que diferencia eles é o tipo de átomos que tem, né, a composição desses lasers. Então, a gente vai ver como funcionam esses lasers. Então, de onde vem o nome laser? E isso vai permitir de entender a relação entre o nome e o funcionamento. Então, laser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, a gente tem, então, um fenômeno de amplificação
e um fenômeno que a gente não encontrou até agora, que é a emissão estimulada. Sobre qual princípio se baseia essa emissão estimulada? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando tem um fóton incidente que tem uma energia igual a E1 menos E0, que entra em contato com esse átomo que tem um elétron excitado, o elétron que está nesse nível E1 vai relaxar, então vai voltar para o estado fundamental E0, e o fóton que vai ser emitido, ele vai ter a mesma energia e o mesmo ângulo de fase que o fóton incidente. Tá? Então, os dois fótons agora que temos aqui, eles têm a mesma energia e o mesmo ângulo de fase, então eles estão em fase. Isso é a emissão estimulada que foi, então, descoberta pelo Einstein. Então, no nosso laser, a gente tem que imaginar uma caixa, um espaço quase fechado, onde a gente tem apenas uma abertura aqui, neste ponto. A gente tem os nossos átomos, naturalmente, né, a temperatura ambiente, a gente tem uma certa quantidade de átomos aqui no nosso laser que estão no estado excitado, mas para ter ainda mais átomos no estado excitado, a gente aplica geralmente uma descarga elétrica para excitar esses átomos. E a gente vai ter naturalmente, então, um átomo excitado que vai ter o seu elétron que vai voltar no estado fundamental, né? Então, ele vai emitir o primeiro fóton. Esse fóton vai se tornar o fóton incidente. Então, ele vai encontrar, passar a proximidade de um outro átomo que tem o seu elétron excitado e que vai, pela emissão estimulada, emitir esse fóton como a mesma energia, mesmo ângulo de fase. E a cavidade desse laser é feita da maneira que temos as paredes que vão ser recobertas de um material reflexivo. Quando essas ondas, né, esses fótons vão encontrar a parede dessa cavidade, eles vão ser refletidos. Então, eles vão indo e voltando desta maneira entre as paredes da nossa cavidade, e cada vez vão encontrar outros átomos que foram excitados e vai ter o aumento, né, de número de fótons desta maneira, a amplificação da luz, o aumento do número de fótons com a mesma energia, mesmo ângulo de fase. E aí, na saída dessa cavidade, né, para sair dessa cavidade, a gente tem aquele buraco, se a gente pode dizer, para onde escapam os fótons, tá? Então, é importante saber um pouco como funciona, porque a gente entende que é um processo que vai demorar um certo tempo até atingir o equilíbrio, né? Até ter uma potência radiante aqui que seja constante, devido ao fato de ter um número quase constante aqui de fótons que são produzidos, né, que são emitidos. Então, por isso que é importante, de uma maneira bem prática, quando a gente usa os equipamentos que tem um laser, por exemplo, o espectrofotômetros Raman, de ligar o espectrofotômetro, ligar a fonte, que é o nosso laser, com um certo tempo antes do uso do equipamento. Né? Então, a gente faz a relação entre o funcionamento mais fundamental da técnica e o seu uso prático. Então, desta maneira, né, para reforçar, dependendo da composição aqui química no nosso laser, vocês facilmente entendem que a gente vai ter a emissão de um comprimento de onda que vai depender desse átomo, né, por ter, de novo, lembrando, energia quantificadas para cada átomo bem específico. Bom, então a gente viu as fontes, agora a gente vai para o segundo componente dos nossos espectrofotômetros, que vai ser o seletor de comprimento de onda. Então, para conseguir fazer uma boa medida de espectroscopia, é necessário que a banda de radiação seja limitada
estreita e possua comprimento de onda contínuo. Então, basicamente, o que a gente quer é poder ter a capacidade de selecionar uma, uma banda de radiação é, bem controlada. Se eu trabalho como uma fonte de linha, a gente tem uma fonte que vai emitir um comprimento de onda, né? Então, a gente viu que o comprimento de onda seria centrado num determinado valor, né? E teria, geralmente, essa representação de uma banda muito, muito estreita. Agora, quando a gente trabalha com uma fonte contínua, para conseguir fazer a análise e para determinar o que está ocorrendo com cada fóton com energia diferente, ou cada fóton com comprimento de onda diferente, a gente precisa ter um sistema que vai permitir isolar cada um desses comprimentos de onda. Então, para isso, a gente usa o seletor de comprimento de onda e a gente quer obter esse tipo de espectro saindo, né? Então, a gente tem aqui a representação de uma banda de radiação que é centrado num determinado comprimento de onda, e a gente quer que a largura dessa banda, que a gente chama largura de banda efetiva, seja controlada, né? E relativamente estreita. Essa largura de banda efetiva, como ela é determinada? Vocês pegam esse comprimento de onda e vocês medem a intensidade, né? Essa intensidade máxima. Vocês dividem por 2 e aqui vocês conseguem medir a largura de banda efetiva. Se eu tenho uma banda efetiva com uma largura muito grande, aí eu vou ter alguns. Não vou conseguir fazer uma boa análise, né? Então, a gente vai ver como a gente consegue, quais seletores eu tenho para conseguir controlar a largura de banda efetiva. A largura de banda mais estreita, ela permite de aumentar a sensibilidade das medidas. E a sensibilidade, ela permite ter uma relação com a concentração das minhas espécies na minha amostra. Então, eu quero aumentar essa sensibilidade para poder melhorar a minha medida, né? E desta maneira, eu tenho uma relação linear entre. Desculpa, então a sensibilidade é uma coisa, e depois eu quero uma relação linear entre o sinal óptico, representado aqui como S, e a concentração da espécie atômica ou molecular na minha amostra. Tá? Então, é por isso que eu preciso de uma largura de banda mais estreita. E então a gente pode dizer que a largura efetiva da banda é a medida inversa da qualidade do dispositivo. Se tem uma largura muito larga, né? Então, a qualidade do meu dispositivo não é boa. Então, o que eu quero? Ter um seletor que separa uma banda estreita, de comprimento de onda específica, da minha radiação eletromagnética. Então, eu posso representar desta maneira, que talvez visualmente, num primeiro momento, é mais fácil de entender. Pensa que se eu uso uma fonte que emite na faixa do visível, vai emitir uma radiação branca, que na verdade é somatória de todas as cores do espectro eletromagnético, né? E o que a gente precisa para a nossa análise poder separar as diferentes cores, o diferente comprimento de onda. Então, a gente tem que ter um dispositivo que nos permite separar a luz vermelha da luz laranja, da luz azul, etc, etc. Então, para permitir a passagem do comprimento de onda específico com uma largura da banda efetiva relativamente estreita. Então, basicamente, a gente tem dois tipos principais de seletores. A gente tem os filtros, que são os filtros de absorção e os filtros de interferência, e os monocromadores.
Então, para começar com os filtros de absorção, eles são mais aplicados na região do visível e eles absorvem porções selecionadas do espectro. Então, geralmente, eles são fabricados com vidro colorido ou gelatina pigmentada inserida entre placas de vidros. Aqui vocês têm algumas representações de diferentes filtros de absorção. Então, lembrando que dessa luz policromática, que tem vários comprimentos de onda, se eu quero selecionar apenas o comprimento de onda correspondente à luz vermelha, eu uso um filtro de absorção vermelho, né? Então, vai absorver todos os outros comprimentos de onda e vai deixar ser transmitido apenas a luz vermelha. Bom, o problema aqui desses filtros de absorção, que são bem básico, né? E que eles vão ter uma largura, né? De banda aqui que vai ser bem ampla, bem larga, né? Então, como a gente falou que a gente aumenta a qualidade do dispositivo diminuindo a largura efetiva dessa banda, a gente conclui que esses filtros de absorção, eles têm baixa seletividade e eles não são de grande ajuda nos espectrofotômetros. Então, o que a gente vai preferir é usar filtros de interferência. Então, os filtros de interferência, eles são baseados na interferência óptica para fornecer uma banda estreita de radiação, ou na região UV, o visível, o infravermelho, né? A gente encontra para essas diferentes regiões do espectro filtros de interferência adequados. E como vai funcionar? Então, a gente tem nesses seletores, nesses filtros, a gente tem basicamente duas placas de vidro que são recobertas com filme metálico semi-transparente e um espaçamento entre esses dois filmes metálicos constituído de um dielétrico transparente que tem uma espessura que é altamente controlada, que a gente vai chamar de D, essa espessura desse dielétrico. Se a gente irradia esse filtro de interferência com uma radiação branca, eu poderia falar de uma maneira geral como uma radiação policromática, na saída desse filtro, eu obtenho uma radiação de largura de banda estreita, ou mais ou menos um comprimento de onda da minha radiação. E a espessura da camada dielétrica D, eu controlo ela bem cuidadosamente, né, na fabricação, porque ela vai determinar o comprimento de onda da radiação que vai ser transmitida. Né? Então, vamos ver por quê. Começa a demonstração. Então, eu posso representar apenas aqui o dielétrico como a primeira superfície é A, né? Então, onde chega a minha radiação incidente, e a segunda superfície do meu dielétrico, B, pela qual vai ser transmitido alguma radiação. Bom, o que ocorre quando a radiação incidente chega na superfície A? Uma parte da radiação vai ser refletida aqui, no ponto 1, e a outra vai ser transmitida. Então, isso depende de tudo que a gente viu na aula 2, né? Da reflexão e da transmissão. Então, uma parte da radiação vai ser transmitida. Se o ângulo aqui entre a perpendicular à superfície e a superfície A é θ, a gente vai fazer um estimativo aqui que esse ângulo fica o mesmo. Um estimativo, porque normalmente sofre o problema de refração, né?
mas a gente vai considerar que é o mesmo ângulo. Então, esse feixe, chegando em uma parte, vai ser transmitida até esse ponto na superfície AB, 1'. Aqui, mesma coisa. Vai ter uma reflexão que vai ocorrer, e esse feixe refletido vai chegar no ponto 2. Né? Então, a boa parte da radiação vai ser refletida. Chegando no ponto 2, o que está acontecendo? A gente tem também esse feixe, que vem da mesma fonte, né? Esse feixe que está chegando no ponto 2, e a gente tem um encontro num ponto do espaço, no mesmo tempo, de duas radiações. O que vai ocorrer? A gente tem que ver essa questão de interferência. Então, vamos ver em qual condição a gente tem interferência construtiva. A gente tem interferência construtiva entre os dois feixes, se a diferença de fase entre as duas radiações, aquela que chega do ponto 1' para chegar em 2, e aquela que está chegando diretamente em 2, estão em fase. Então, a gente vê aquela condição, a gente lembra que a fase 1 menos a fase 2 deve ser igual a um m, que é um número inteiro, vezes 2π. Só que se a gente pensa em termos de comprimento de onda, né, dessas duas ondas, elas devem se encontrar com um número inteiro do comprimento de onda da radiação que está chegando do 1' para 2, né? Então, a gente pode falar que é igual a m vezes, número inteiro, vezes o comprimento de onda dessa radiação. Está chegando de 1' até 2, né? Então, a gente tem que tomar em conta que esse comprimento de onda, ele depende do meio na qual está essa onda. Então, dependendo da camada dielétrica. Então, lembrando que a gente tem essa expressão, né? Entre o comprimento de onda na camada dielétrica, o comprimento de onda dessa radiação no ar, aproximadamente a gente vai considerar aqui, dividido pelo índice de refração no meio da camada dielétrica, tá? Então, no lugar de falar de comprimento de onda na camada dielétrica, eu posso usar o comprimento de onda dessa radiação no ar, que a gente controlou como a fonte, né? Muito bem. A diferença de fase aqui das duas radiações no ponto 2, ela vai ser dada pela diferença de caminho óptico. Então, do percurso, da diferença de percurso feito entre esses dois feixes. Qual é a diferença de percurso? O feixe vermelho que percorreu a mais esta distância, 1', mais essa distância, a distância do ponto 1' até 2. Se a gente usar trigonometria, eu posso escrever que essa distância é 2D dividido pelo cossínus de θ. Considerando que o dispositivo vai ser instalado de maneira que o feixe incidente chega perpendicularmente, então a gente tem o ângulo θ, que vai ser igual a 0. Então, simplifica a equação. A gente vai ter, então, essas interferências construtivas que vão respeitar essa equação aqui. Então, apenas os comprimentos de onda do meu feixe policromático, apenas os comprimentos de onda que respeitam essa equação, 2D vezes o índice de refração dividido por um número íntero, vão sofrer, então vão ter essa interferência construtiva e então ser transmitido aqui através do meu dispositivo. Os outros vão ter a sua intensidade diminuída, né? E vamos considerar que sofrem interferências destrutivas. Então, apenas os comprimentos de onda que respeitam essa equação podem ser transmitidos. Então, eu tenho, assim, um seletor de comprimento de onda, de filtro, e controlando a espessura desse filtro, eu controlo
qual é o comprimento de onda que meu filtro transmite, tá bom? E como esse filtro, a gente viu, né, é baseado nos fenômenos de interferência, então a gente chama de filtros de interferência. Muito bem. Então, nos seletores de comprimento de onda, a gente tem esses filtros, mas a gente tem também um segundo tipo, que são os monocromadores, que são dispositivos que dispersam a radiação, separando espacialmente os diferentes comprimentos de onda de uma radiação policromática. E aí, com um conjunto de elementos no monocromador, eu consigo separar bandas de largura estreita, que é o nosso objetivo. Eu consigo separar essas diferentes radiações, então, a partir de uma ampla faixa de comprimento de onda da radiação, eu consigo separar espacialmente, e depois meu detector, com fenda e tudo, eu consigo, no espaço, indo detectar, né, ponto a ponto, qual é a intensidade da radiação resultante, né, depois de interação com a minha amostra. Então, existem dois tipos principais de monocromadores. Existem os monocromadores de prisma e os monocromadores de rede. Os dois funcionam em princípio diferente. Os primeiros de prisma, eles funcionam por refração. Os outros funcionam por difração. Então, a gente vai ver cada um deles. Mas vocês podem já ver nesses esquemas aqui que os monocromadores, na verdade, eles são compostos de vários elementos. Tem fendas, geralmente uma fenda de entrada nos dois casos, uma lente que permite, um espelho que permite produzir um feixe paralelo daquela radiação, um prisma ou uma rede que vai dispersar a radiação nos seus diferentes comprimentos de onda. Depois a gente tem elementos, tipo uma lente aqui, um espelho, que vai permitir focalizar a imagem sobre o plano focal da fenda, né, para concentrar, então, a radiação, e uma fenda de saída, que vai poder se deslocar essa fenda de saída para detectar um comprimento de onda ou outro, tá bom? Então, os dois têm todos esses componentes. Então, o monocromador de prisma é o mais simples a entender. Na aula passada, a gente viu o princípio de refração, e a gente viu que, por exemplo, na faixa do espectro correspondente à luz, ao espectro visível, os diferentes comprimentos de onda não sofrem o fenômeno de refração na mesma proporção. Então, a gente viu que a luz azul, né, a atravessar e ser refratada nas duas interfaces, ar, vidro, ar, ela sofre mais a refração que a luz vermelha. Então, desta maneira, né, considerando todos os comprimentos de onda, tem uma separação espacial por refração na saída do meu prisma dos diferentes componentes da minha luz policromática inicial. E colocando uma fenda aqui na saída e deslocando essa fenda, ou eu vou selecionar a luz azul, como é representado aqui, ou a luz verde, ou etc. Tá? Então, eu consigo apenas selecionar um comprimento de onda nesta saída da minha fenda, tá bom? Lembrando que não é só tão simples e temos todos esses componentes no nosso monocromador de prisma. Enquanto no monocromador de rede, é um monocromador que é constituído de uma rede de reflexão, composta de uma superfície altamente polida, opticamente plana e com número grande de ranhuras. Então, é o que a gente encontra no CD, né? Que é uma superfície plana,
mas que tem ranhuras, e quando a gente irradia com uma luz policromática na região do visível, a gente consegue separar, né, as diferentes cores, e na verdade é o mesmo princípio que a gente usa aqui. Então, a gente usa ferramentas para controlar muito bem essa distância entre essas ranhuras, né? E aí a gente irradia essa superfície com a luz policromática, e a gente vai ver que essa luz vai ser difratada. Então, se a gente considera, por enquanto, só uma luz monocromática, que chega com um ângulo de incidência alfa, ele vai ser refletido em diferentes direções, né? Nessa direção aqui, ângulo de reflexão beta, beta menos 1, beta 1, etc., que dependem da ordem de reflexão. Então, a gente tem a luz monocromática, neste caso, que é difratada em direções ou ângulos discretos. E tem que pensar que cada ranhura, essa, vão atuar como uma fonte de luz difratada. Então, tem que imaginar cada um sendo um tipo de nova fonte, e a luz que vai ser difratada por cada um vai começar a sofrer aquelas interferências construtivas e destrutivas com os feixes difratados das outras ranhuras, tá? Então, agora, neste modelo, se a gente faz toda a demonstração, a gente vai ver que a gente tem interferências construtivas para os feixes que respeitem essas condições, né? Então, M uma ordem de difração, um número íntero, vezes o comprimento de onda, que é igual a D, que é a distância aqui entre as ranhuras do meu monocromador de rede, que eu controlo na fabricação, vezes sinus do ângulo alfa, mais sinus do ângulo beta. Então, se o ângulo alfa é mantido constante, né, D ele é determinado na fabricação, dependendo do ângulo beta no qual eu vou posicionar minha fenda e depois meu detector, então eu vou detectar tal comprimento de onda ou tal outro, tá? O que é representado aqui, eu consigo separar as diferentes componentes da luz policromática, né? E conhecendo, escolhendo o ângulo beta na qual eu faço a detecção, então eu já sei que o comprimento de onda é tal, né? Mais uma vez, dependendo do equipamento e tudo, eu escolho, ou geralmente já vem, né, no espectrofotômetro, na verdade, esse monocromador de rede com uma distância entre a ranhura já definida. Então, como a gente falou, a gente consegue modular nesses monocromador de rede a distância entre elas, mas também o número de ranhuras por milímetro. Então, por exemplo, na faixa do UV visível, a gente tem de 300 a 2.000 ranhuras por milímetro, na faixa do infravermelho, de 10 a 200 ranhuras por milímetro. Então, baseado no mesmo princípio de funcionamento, mas mudando esses parâmetros, eu consigo trabalhar. Uma é mais dedicado para os espectrofotômetros na região do UV visível e o outro para espectrofotômetro na região do infravermelho. Bom, algumas características dos monocromadores. A dispersão, falando de dispersão da rede, na verdade, a dispersão da rede vai ser a habilidade de separar diferente comprimento de onda dependendo da dispersão, e a resolução, o poder de resolução do nosso monocromador é a limite da sua habilidade a separar imagem adjacente que apresentam pequena diferença de comprimento de onda. Então, o poder de resolução do meu monocromador vai depender da capacidade dele, né, a distinguir essa banda A e essa banda B, que tem uma pequena diferença de comprimento de onda, tá?
Então a gente define essa resolução. É, então, um componente importante nessa resolução vai ser as fendas, a abertura das fendas. Porque ajustando essas fendas, que na verdade são placas com uma fenda de tamanho que pode ser ajustada, ajustando essa abertura da fenda, eu consigo ajustar a largura da banda efetiva. Então, uma fenda estreita diminui a largura de banda efetiva, mas eu vou ter menos fótons que vão conseguir passar através dessa fenda se eu reduzo essa abertura. Então, eu vou diminuir a intensidade. Então, a potência radiante aqui vai diminuir. Então, tenho que fazer um compromisso, né, entre uma estreita largura de fenda e a potência radiante. Aqui são alguns exemplos, tem uma abertura maior, aí vou ter banda de largura de banda efetiva maior, e vai reduzindo a largura de banda efetiva. Dependendo do que a gente está buscando na nossa medida, pode ser melhor abrir um pouco mais essa abertura de fenda ou diminuir um pouco mais. Então, de maneira bem geral, quando a gente quer só fazer uma análise qualitativa, dizer temos ou não temos, temos a presença de tal átomo ou não temos a presença de tal grupo químico ou não, isso é fazer uma análise qualitativa. Eu vou preferir ter uma largura mínima da fenda para ter bandas de emissões melhor resolvidas, melhor separadas, né? Então, eu vou diminuir essa largura de banda efetiva e diminuir a abertura da fenda. Agora, se eu quero fazer uma medida mais quantitativa, vai ser melhor para mim ter uma banda no meu espectro, né, que seja melhor definida, que tenha mais uma cara de uma gaussiana. Então, eu vou abrir um pouco mais a minha fenda para ter essa definição de banda e poder trabalhar, definir a intensidade, definir a largura efetiva, eventualmente pegar a área dessa banda para fazer para fins quantitativos, né? Mas não vou também abrir tanto a abertura dessa fenda, senão vou começar a ter um problema de definição, né, de resolução, que a gente está observando aqui, tá bom? Então, são algumas informações sobre os seletores de comprimento de onda. Então, a gente viu as fontes, seletores de comprimento de onda. Agora, brevemente, a gente vai falar das portas-amostras. Então, dependendo de se a gente trabalha como líquido, como gás, como sólidos, a gente tem diferentes tipos de porta-amostra. Então, por exemplo, aqui no caso dos líquidos, né, a gente vai trabalhar com cubetas, que devem ser feitas de material transparente àquela radiação na região espectral de interesse, não apenas visualmente transparente, cuidado. Então, por exemplo, se a gente trabalha na espectrometria UV-vísio, e que a gente precisa de uma informação que está na região do UV, cuidado, porque se vocês escolhem uma coberta feita de plástico, ele vai ser apenas transparente na região do visível. Vocês vão ter que usar uma coberta feita de quartzo para conseguir fazer a sua medida, né? Então, tem que tomar alguns cuidados assim. A gente vai passar rápido. Então, depois a gente tem os transdutores. Então, os transdutores, eles têm como papel de detectar a energia radiante, a intensidade que está chegando da nossa amostra, depois da interação da luz com a amostra, e de transferir, de traduzir isso em sinal elétrico, que vai depois poder ser processado e
lido. Então, esse transdutor, ele tem que ter uma alta sensibilidade, discriminar pequenas diferenças de energia, ter uma alta relação sinal sobre ruído, ter uma resposta constante ao longo de uma extensa faixa de comprimento de onda, que a gente usou para estudar o nosso material, tem que ter uma resposta rápida e tem que ter uma relação, então, linear entre o sinal elétrico e a potência, né? E na ausência de radiação, a gente quer que o sinal elétrico será nulo também, se possível, né? Então, temos dois tipos de transdutores. Temos os fotoelétricos, que vão responder a fótons. Então, vão chegar fótons da nossa amostra, depois da interação da luz com a amostra, e a radiação vai ser absorvida por uma superfície, que vai resultar na emissão de eletrons. Esses eletrons, então, vão produzir uma corrente, e a gente vai detectar essa corrente e processar esse sinal. Então, isso é utilizado nas medidas de radiação UV, visio, infravermelho, etc. E temos também os transdutores térmicos que vão responder ao calor. Então, a radiação promove eletrões para as bandas de condução e a detecção é baseada no aumento da condutividade. Então, isso é mais na radiação infravermelha. Então, aqui a gente vai apenas focar nos transdutor baseado no fenômeno de fotoelétrico. Então, lembrando que esse efeito fotoelétrico a gente estudou na aula 2, né? Então, volta a estudar o efeito fotoelétrico para entender como, tendo um fóton chegando, a gente pode transformar isso na produção, na emissão de um eletrão. Então, os primeiros tipos de transdutores fotoelétricos são as células fotovoltaicas. Então, a gente tem um fóton que vai chegar nessa superfície da nossa célula fotovoltaica e que vai gerar, naquela junção P e N, vai gerar uma corrente nessa interface de metal semicondutor que vai entrar aqui nesse circuito, a gente vai detectar a intensidade dessa corrente. E vai ser proporcional ao número de fótons que chegaram. Outro tipo de transdutor fotoelétrico são os fototubos. Então, aqui é uma representação de um fototubo, e vocês podem ver que temos uma abertura de onde vai chegar a luz chegando na nossa amostra. Vai ter aqui um metal que vai ser recoberto, aqui um cátodo que vai ser recoberto com um metal fotoemissivo, e quando o fóton atinge esse cátodo aqui, vai ter o efeito fotoelétrico, então vai arrancar um eletrão deste metal, esse eletrão vai ser acelerado até o ánodo, e aqui tem, então, a criação de um corrente fotoelétrico, e o número de eletrão que vai ser ejetado do cátodo vai ser proporcional à potência radiante do feixe, o número de fótons aqui que estão chegando no nosso fototubo. Então, desta maneira, a gente consegue detectar o nosso sinal. Outro tipo de transdutor são os tubos fotomultiplicadores. Então, os fotomultiplicadores, eles vão produzir entre 10 a 6, 10 a 7 eletrões per fóton incidente. Então, é muito adequado no caso que a gente tem uma intensidade de sinal muito baixinha e que a gente quer ampliar nesse sinal para melhorar a sensibilidade, né? Então, como funciona? A gente tem os nossos fótons que estão entrando aqui, e eles vão, então, bater nesse primeiro elétrodo, que aqui vai ocorrer o fenômeno de fotoelétrico, que vai ter uma emissão de um fóton-eletrão. Esse fotoeletrão, ele vai ser acelerado até este segundo elétrodo aqui, que tem uma potência, né,
uma voltagem mais positiva, então vai ser acelerado. Vai emitir mais de um fotoelétron, né? Que vão ser acelerados na próxima elétrodo, de nodo, etc, etc, etc. Então, cada vez, né, que encontra um outro dinodo, então tem uma aumentação de número de fotoelétron. Então, a gente começa com um fóton, a gente termina aqui com 10 a 6, 10 a 7 eletrons, e depois a gente detecta aqui a corrente criada. E, finalmente, a gente tem os transdutores de fotodiodo de silício, então, que são formados por uma junção P-N. Então, na região N, a gente tem um excesso de elétron, na região P, um deficiente em elétron. A gente tem quando o elétron chega, a energia desse fóton vai promover, então, um par elétron-lacuna, e essas partículas do par vão acelerar em direções opostas. Então, os elétrons vão migrar para o lado do cátodo, lado N. A gente tem os buracos que vão migrar para o ânodo, e esse movimento vai dar origem à corrente elétrica reversa no diodo. E aí a gente consegue, de novo, ter o nosso sinal elétrico e tratar o nosso sinal elétrico. E, por fim, o último componente vai ser o processador de sinal de dispositivo de leitura. Então, o processador de sinal vai ser um dispositivo eletrônico que vai amplificar o sinal elétrico produzido no transdutor. Pode, né, processar de diferente maneira esse sinal, né, para operação matemática, etc. E depois temos os dispositivos de leitura que nos permitem de visualizar os dados, observar os nossos espectros à nossa medida, ok? Então, para resumir, né, a gente viu os 3 componentes dos nossos instrumentos de espectroscopia: a fonte de radiação, que pode ser de linha ou contínua, a gente descreveu os 2 tipos. Depois, a gente tem o dispositivo para a seleção de comprimento de onda de radiação. A gente viu que ou a gente tem filtros, né, de interferência ou de absorção, ou monocromadores, que podem ser ou de prisma ou de rede, e que junto ao monocromador são associados uma série de outros componentes, que são as fendas, os colimadores, né, que são associados. Depois a gente tem a porta-amostra, que tem que ser bem escolhida, o detector de radiação, que geralmente são baseados no fenômeno de fotoelétrico, e, finalmente, os processadores de sinais e dispositivos de leitura, né? Aqui eu coloquei algumas definições mais precisas, né? Então, eu deixo vocês lerem a diferença entre o espectroscópio, o fotômetro, fluorímetro, espectrômetro e espectrofotômetro. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, vocês podem me mandar um e-mail nesse endereço. Espero que vocês tenham aprendido sobre os diferentes componentes que a gente encontra nos instrumentos usados para medidas de espectroscopia. E nas próximas aulas, quando a gente vai falar de cada técnica de espectroscopia, a gente vai fazer uma breve overview dos diferentes componentes, das especificidades dos componentes que estão utilizados, para entender melhor como a técnica funciona. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.